a gente sabe, e você vem falando muito sobre isso aí em lives, né, em palestras, que ter os dados à mão é super importante, mas a maneira de demonstrar, de comunicar esses dados, de criar uma narrativa, de conseguir construir um contexto na apresentação desses dados é tão importante quanto. E eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso, assim, como é que a gente mostra essa consistência, né, as organizações mostram essa consistência e esse compromisso sem que pareça autopromoção, que seja só aquele dado jogado, né, com aqueles big numbers, né, mas que a gente consiga contar o real efeito do que está acontecendo. Show, acho que agora com o microfone ok. Tem um ponto importante nisso aí que a gente vem conversando, que é de duas uma, né? Ou vem para o número solto, então tu vai lá, tem 336 atendidos, aí tá, o que isso quer dizer? Você não sabe que atendimento foi esse. Ou ao contrário, né? Você tem lá, beneficiamos diversas crianças com ações sociais e educacionais. E o que isso quer dizer também? Então não diz nada. E são duas comunicações que a gente está falando, mais a instituição está querendo falar alguma coisa do que ela está querendo ser ouvida ou entendida, porque o receptor não vai entender o que é. Uma pessoa, tipo, se uma pessoa que não conhece o que a gente faz, lesse isso aqui, ele vai entender o que é? Não. Então a comunicação não está bem feita. Precisamos rever essa comunicação. E a gente vem falando sobre isso, eu venho falando, inclusive, nas palestras como você trouxe, da necessidade de a gente trabalhar alguns elementos que possam constituir essa narrativa. Uma delas é o elemento do resultado, do impacto, desse número, desse dado. Ele é um elemento complementar, que é um elemento fixador. Ele é fácil de lembrar, quando você fala um número, quando você fala um dado, quando você fala alguma coisa, que preço a gente é ótimo de lembrar, né? O cara falou, já tá... Então a gente tem números que são importantes. Mas o número, com aquele contexto, em que contexto esse número aconteceu? Ele aconteceu porque a gente fez um curso, porque a gente deu um treinamento, porque a gente fez um envolvimento. Tá, mas ele aconteceu, esse número, com quem? Foi com as crianças em situação de vulnerabilidade, ou em situação de rua, ou situação tal, em que a gente fez esse evento aqui, esse contexto, e chegou nesse número. Ok, a gente já começa a ter uma noção melhor de comunicação, que eu já consigo trazer o elemento pessoas envolvidas, espaços, o contexto de que aconteceu aquilo, como isso foi e tal. Por quê? Porque o contexto é o que dá a visão de que é possível refazer isso aqui, reencontrar o caminho. Se eu fizesse o contexto de novo com pessoas iguais, talvez eu tenha o próprio resultado. Aí a gente começa a falar de impacto, de resultado e tal. Então, acho que o desafio das organizações, de qualquer comunicação, nossa também não é das organizações, é da comunicação empresarial, da comunicação como um todo, ela é dar razão para os números, né? E dá para essa razão, para essa história, fatos reais. E os números trazem os fatos, né? O número ele concretiza ao mesmo tempo que a história hipnotiza, digamos assim. Então a gente junta as duas coisas, o real do racional, a emoção da história com a razão do número, ou a razão do número com a emoção da história. Isso vai pegar, isso vai engajar, isso vai envolver, isso vai fazer a pessoa entender o que você faz e a partir daí agir, seja para doar, para te apoiar, para ser um voluntário, para fazer alguma coisa, ou simplesmente para te dar um like. Dizer, opa, maravilha, adorei o que você está fazendo aí, continue assim.